Francisco, gostava de lhe agradecer o nosso convite para termos aqui a nossa entrevista. Creio que é a sua primeira assim, grande entrevista em Moçambique, neste seu mandato. Esta entrevista acontece também, obviamente, fruto deste último evento que houve e que foi uma parceria entre a Media for Development e o próprio BCI, em que falámos desta relação económica entre a União Europeia e Moçambique e na sua relação também com a internacionalização das empresas moçambicanas, que é um desígnio da economia nacional. E gostava de começar precisamente por aí, de fazer um pequeno balanço do evento e de que forma é que é importante para vocês este tema da internacionalização da economia moçambicana. Bom dia, muito obrigado. É de facto a minha primeira grande entrevista desde que cheguei ao BCI. E relativamente ao BCI Talks, o BCI Talks é o primeiro BCI Talks que fizemos. É uma parceria de facto com a revista Economia e Mercados. E a ideia do BCI Talks é nós trazermos assuntos que interessem à sociedade civil, que interessem à sociedade moçambicana, para discussão com uma plateia e queremos que o processo seja interativo e temos aí ainda que melhorar, tendo em conta que a plateia foi pouco participativa neste primeiro. Mas o tema que trouxemos à discussão é um tema particularmente interessante, é de facto a relação entre a União Europeia e Moçambique e eu relembro que a relação entre a União Europeia e Moçambique tem se desenvolve de forma muito significativa e a União Europeia é hoje o primeiro destino das exportações de Moçambique e o segundo lugar, e ocupa o segundo lugar naquilo que se refere às importações moçambicanas, portanto, em Moçambique. Portanto, a seguir à África do Sul. Dito isto, todos conseguimos perceber a importância que este mercado tem e pode vir a ter. E acho que tem que ser desenvolvido. E temos que trabalhar todos, e por isso a importância do tema, temos que trabalhar todos nesta preocupação de desenvolver isto. Aproveito para dizer, e o embaixador, esteve presente o embaixador da União Europeia neste evento, e o Antonino Maggiore fez questão de referir que há um projeto chamado Estratégia Global Gateway, que tem 150 mil milhões de euros para investir em África e eu penso que é absolutamente crítico que Moçambique consiga aproveitar este pacote. Para isso é preciso que haja, de facto, investidores, quer públicos, quer privados, que consigam enquadrar-se dentro deste pacote de apoio. E aqui, muitas vezes, lá está a banca, e aqui até mais, gostava até que falasse quase de uma perspectiva, num overview, a banca é muito importante porque não só a União Europeia, mas há outros, o Banco Africano de Desenvolvimento, uma série de instituições internacionais que têm fundos, muitas vezes para a economia moçambicana. Nós temos cá os setores, muitas vezes, a precisarem desses fundos e a banca aqui pode ser um canal essencial, portanto, nesta dinâmica, não é? Sem dúvida, é assim, eu agora falaria não da banca como um todo, mas do BCI. A banca, claramente, porque tem produtos de trade finance que permitem, de facto, às empresas dinamizarem os seus negócios e garantir a segurança necessária no comércio internacional. Portanto, o recurso à banca nestes processos é absolutamente crítico para garantir que, de facto, o exportador não conhece o importador e, portanto, precisa de garantir a segurança das transações através da banca. É assim que o mercado funciona há centenas e centenas de anos e, portanto, é bom que continuemos a fazer desta forma. E o BCI, em concreto, tem esta vantagem, quando estamos a falar da dinâmica União Europeia-Moçambique, que é, de facto, nós temos 2 acionistas portugueses. O maior banco português é nosso acionista, que é a Caixa Geral de Depósitos. Depois temos também o BPI como acionista, que pertence ao maior grupo espanhol financeiro em Espanha, não é? No mercado interno espanhol. Dito isto, há um potencial, um manancial de oportunidades em que o BCI pode ajudar efetivamente as empresas moçambicanas. Porque o que é necessário neste comércio, nós já percebemos que existe apetência por parte da Europa para os produtos moçambicanos, mas é necessário que as empresas consigam ter mercado, no fundo, chegar aos importadores. E eu aqui gostava só de dar uma nota. Estamos a exportar praticamente matéria-prima, temos que exportar produtos com valor acrescentado.
desde manufaturação a embalagens, etc., mas que permitam, de facto, agregar mais valor à própria economia moçambicana. Uma questão que eu habitualmente, ela não estava aqui na lista, mas é uma questão que eu habitualmente, e vocês, aliás, falou-se nisso neste debate, e vai um bocadinho ao encontro disso que o Francisco dizia. Muitas vezes a banca moçambicana tem as costas largas, digamos assim, porque, por um lado, temos os empresários queixam-se muito, a questão das taxas de juros, por aí fora, e já lá vamos depois mais à frente, mas o papel da banca, no fundo, é aqui... Qual é que deve ser, numa economia em desenvolvimento? Um apoio às empresas, mas não pode ela própria fazer o trabalho todo, porque o tecido empresarial tem que fazer o seu próprio trabalho. É assim, não é? É assim, é efetivamente assim. Portanto, aliás, como disse bem, falou-se no BCI Talks, falou-se exatamente disso. A necessidade, são os empresários é que têm que criar a dinâmica. A banca responde, a banca alavanca aquilo que os empresários têm, as ideias que têm, os projetos que têm. Portanto, necessariamente tem que haver uma dinâmica empresarial privada e pública, ou pública e privada, se quisermos, mas que permita e que possibilite à banca fazer a sua intervenção. A banca está, eu diria que a banca moçambicana está claramente disponível para apoiar, porque tem solidez e liquidez. E, portanto, estamos em condições de apoiar essa internacionalização das empresas, mas, uma vez mais, reitero que é absolutamente crítico que as empresas criem essa mesma dinâmica. Foi... se calhar quase ao jeito de balanço do ano transato, mas o ano passado foi especialmente desafiador a vários níveis para o país, mas para o sistema financeiro também. Tivemos a questão das reservas, a finalização da transição para a rede SIM, a questão do contactless, por aí fora. Tudo aquilo foram vários fatores que impactaram os resultados de praticamente todos os bancos. Gostava que nos focássemos no BCI e que me falasse um pouco, na sua perspectiva, de como é que foi o ano 2023 e, principalmente, como é que estas questões afetaram ou impactaram o BCI o ano passado. Muito bem. Bom, falámos de várias coisas distintas. O ano 2023 foi, de facto, um ano muito desafiante para a banca, e para a banca em Moçambique em concreto, mas... E falou também das reservas obrigatórias, que efetivamente impactaram, mas eu gostava de fazer aqui um enquadramento para tentar explicar um pouco daquilo que aconteceu em 2023. 2023 é o reflexo de 2022. 2022 foi um ano de transição, mudou de um novo paradigma para o mundo. A guerra da Ucrânia-Rússia trouxe um conjunto de novas perspectivas geoestratégicas, geopolíticas, geoeconómicas, que impactaram definitivamente no globo, no mundo, e, obviamente, Moçambique não é alheio a estes impactos. E eu estou a falar, essencialmente, do recrudescimento da inflação e que, de facto, trouxe um novo paradigma para os bancos centrais de todo o mundo, que estiveram, ao longo de 2022 e 2023, muito focados no controle da inflação, no combate à inflação, a esse flagelo, e, simultaneamente, preocupados com garantir níveis de crescimento do PIB. Dito isto, as reservas obrigatórias, é preciso, aquilo que aconteceu nas reservas obrigatórias em Moçambique, é preciso não esquecer que a inflação em Moçambique atingiu quase os 11% em dezembro de 22, e, portanto, era efetivamente uma preocupação do Banco Central, e o aumento das reservas obrigatórias possibilitou ao Banco Central controlar e ajudar o controle da inflação. Dito isto, porque é que foi possível fazer isto? Eu diria que é porque a banca estava suficientemente sólida e líquida para poder acomodar todas estas iniciativas do regulador. E depois entramos num ano, lá está, e aí entrávamos já em 2023, falou nessa consequência, e aliás, antes da Ucrânia vinha o Covid, portanto, foi uma década até agora muito acidentada. Muito. E que se nota, e nota-se os efeitos tanto das duas coisas, mas acima de tudo o controle da inflação é o que está sempre na razão, ou é o que baseia as decisões de vários reguladores, não só cá, mas foi um ano, imagino eu, desafiante para vocês. Como é que lidaram com esta questão e como é que se adaptaram a ela? À questão das reservas, por exemplo, primeiro, e depois mais tarde também, em relação às outras coisas que foram acontecendo ao longo do ano. Bom, a gestão é exatamente isso, é a capacidade de nos irmos adaptando às alterações do mercado e das circunstâncias. Como é que nos adaptamos?
com alguma tranquilidade, com dificuldade, como é evidente, porque impactou de forma significativa, mas com alguma tranquilidade, tendo em conta que o mercado continuou a funcionar, quer o mercado das divisas. É preciso relembrar que temos tido uma estabilidade cambial significativa no país, fruto também das políticas, da política monetária que temos tido, o que é muito benéfico para o país a todos os níveis, quer para o nível das importações, e não temos inflação importada, quer ao nível da atratividade do investimento externo. Depois, ao nível do sistema, tivemos também, como sabe e como disse, a alteração da plataforma de suporte às transações, todas, a chamada plataforma da banca, das transações eletrónicas, passámos, como sabemos, para a nova plataforma Euronet. Essa transição, eu diria que também gostava de fazer um enquadramento sobre isso. Basta pensarmos na dimensão do mercado, no histórico todo de anos em que esta plataforma, a anterior existente, se foi suportando, com um conjunto de novas releases e apresentação de novas competências na própria plataforma. E, de repente, pensar que transferimos isto tudo de um momento para uma nova plataforma era um projeto absolutamente complexo, dificílimo, e acho que, no cômputo geral, e não estou a ser politicamente correto, no cômputo geral acho que correu muito bem. É evidente que ainda temos um conjunto de situações que temos que mitigar e que temos que, no fundo, fazer a verdadeira estabilização de todo o sistema, mas, genericamente, é preciso recordar também que neste mesmo processo nós englobamos, dentro da rede única nacional, a interoperabilidade com as e-monies e, portanto, o nível de transacionalidade da rede é verdadeiramente assustador ao nível da quantidade de transações. Recordo que, só para dar o exemplo daquilo que é o BCI, nós transferimos 1.400.000 cartões para a nova rede. Tivemos que fazer a distribuição, tivemos que fazer chegar aos clientes 1.400.000 cartões num período temporal relativamente curto. Substituímos mais de 10.000 POS e substituímos 520 ATMs. Portanto, isto é todo um processo. Eu só falo do BCI para se perceber a dimensão de todo este processo e, portanto, que eu percebo que houve algum impacto no público, mas houve a preocupação de todos os intervenientes deste processo em minimizar os impactos que tivemos no público. E acho que foi razoavelmente bem conseguido. Falávamos aqui de 2023. 2024 começou com alguns sinais, por exemplo, e aqui para a economia isso tem relevância, imagino e para vocês também, claro, a questão dos juros. Há ali um sinal de que os juros eventualmente irão baixar, obviamente. Obviamente para os bancos isto nem sempre é bom, mas para a economia real sim. Não é uma baixa relevante, ou muito relevante, mas é um sinal. Como é que acha que 2024, aliás, vai ser? Acha que se vai manter esta tendência de descimento das taxas de juros? Bom, antes de mais, deixe-me dizer que para os bancos também é bom que as taxas de juros baixem, porque a banca serve para financiar e dinamizar a economia, portanto, se não, as taxas muito altas não possibilitam essa dinâmica económica, portanto, para a banca também é benéfico. Mas eu acho que mais importante do que tudo, volto a referir a ideia de que as taxas de juros servem à política monetária para controlar a inflação. Portanto, estamos com a inflação razoavelmente controlada no final de 2023. De facto, no primeiro CPMO do ano, o Banco de Moçambique fez esta pequena descida das taxas de juros, mas independentemente da magnitude dessa mesma descida, o que eu acho que é verdadeiramente relevante para o mercado é aquilo que demonstra de intenção, aquilo que pode impactar nos agentes económicos ao nível das suas expectativas. E isso é que é verdadeiramente importante nesta pequena descida, é que todos nós esperamos que ao longo de 2024 se venham a verificar novas descidas das taxas de juros que, obviamente, irão impactar de forma muito positiva na economia e que a economia, efetivamente, precisa de maior dinâmica e, portanto, estamos todos à espera que, perante estas circunstâncias, seja possível o Banco de Moçambique fazer uma política mais expansionista. E isso é partilhado com a indústria, digamos assim? Ou seja, os bancos todos, enquanto conjunto, vão conversando sobre estas coisas, ao nível, por exemplo, da Associação Moçambicana de Bancos? Não sei.
Mas há uma lógica comum até de alinhamento entre os bancos todos e o regulador, isto existe? Existe, a AMB existe exatamente para isso, não numa perspectiva de fazerem lobby ou cartelização, mas numa perspectiva de discutirmos as dinâmicas e as preocupações que temos relativamente ao sistema e à economia nacional. E, de facto, eu acho que é partilhado por todo o sistema que esta redução das taxas de juros vai criar uma dinâmica que é positiva para todos nós. Nós, moçambicanos, nós, empresas que estão a trabalhar em Moçambique, precisamos todos que a economia tenha uma nova dinâmica, uma nova aceleração em 2024. Falar em economia, lá está, a banca também acaba por ser um propulsor da economia e, ao mesmo tempo, também um beneficiário, se ela tiver a crescer, claro. Como é que vê hoje a economia moçambicana? Nós andámos aqui uma série de anos um pouco aos soluços, não é? Muito com a perspectiva do gás, mas também com algumas evoluções, claro, ao nível do agronegócio, extrativas por aí fora, mas gostava de ter um bocadinho a sua visão, até porque teve um mandato que coincidiu com uma altura muito conturbada, quer do mundo, quer do próprio país, mas gostava que me desse um pouco a sua visão do que é a economia moçambicana e do que é que ela poderia ser no futuro. Muito bem. A economia moçambicana, temos aqui várias formas de olhar para ela. Há uma tendência natural para olhar para a economia moçambicana como muito dependente, o futuro da economia moçambicana muito dependente, ou praticamente só dependente, do projeto do gás natural. Eu gosto de pensar de outra forma e acho que é importante que nós todos pensemos de outra forma. O Moçambique, o país, tem um conjunto de potencialidades enormes, ao nível dos minerais, ao nível da área agrícola. Estamos a falar de mais de 30 milhões de hectares férteis, de terra fértil, e, portanto, a agricultura é um enorme potencial para o país. E, portanto, é importante que olhemos de uma forma mais holística, que não nos limitemos a olhar para a importância do gás. É evidente que o gás é um tema crítico e que poderá alavancar toda a dinâmica económica do país a níveis que até agora não conseguimos conhecer, mas existem todos os outros setores de atividade que possibilitarão, num futuro muito próximo, na minha perspectiva, que o Moçambique reinicie um processo de crescimento a taxas de crescimento compatíveis com aquilo que é a sua riqueza natural e com aquilo que é as expectativas que nós todos temos relativamente ao país. E, portanto, estamos a falar de taxas de crescimento que têm que ser seguramente acima de 5%, 6%, que esses é que são os níveis de taxas de crescimento que nós entendemos serem os mínimos para um país com as características de Moçambique. E nesse sentido, eu diria que a perspectiva que tenho é que num curto espaço de tempo, entre 1 a 2 anos, nós vamos começar a sentir efetivamente os impactos positivos da nova dinâmica económica em Moçambique. E isso depois com impacto também lá está, porque fala-se muito em PMEs, fala-se muito em indústria. Como é que acha... Portanto, falou-me essencialmente do agronegócio, mas há aí áreas como o turismo, que se calhar que também têm potencial, fala-se muito disso. A questão das renováveis. Em termos de alinhamento, até vocês têm setores, imagino eu que os tenham, setores específicos aos quais estão muito atentos. E gostava que falasse de quais são. Nós temos, em particular no BCI, temos um desk de agronegócio e um desk de energias renováveis, portanto, muito ligado a toda essa dinâmica de energias renováveis. Não temos um desk de turismo, mas eu penso que é também um desk que poderemos dinamizar, porque não nos podemos esquecer, de facto, Moçambique tem um potencial para turismo. Estamos a falar de um país com mais de 2.700 km de costa e, portanto, percebe-se por essa via que facilmente conseguirá ter uma propensão para fazer uma boa dinâmica no turismo. Relativamente às energias renováveis, obviamente que o país com esta dinâmica, com este sol, possivelmente teremos a possibilidade de ter um país com um impacto muito significativo ao nível das energias renováveis, reduzindo depois toda a questão da pegada, que do lado dos minerais é menos positiva. Dito isto, o agronegócio, eu falei do agronegócio na primeira pergunta que me fez, porque acho que o agronegócio é claramente um tema dinamizador
da economia. E porquê? Porque se fizermos um apoio à agroindústria, nós estamos claramente a apoiar também os pequenos agricultores, os quais não têm acesso a financiamento e, portanto, é uma forma de a banca conseguir de forma indireta apoiar a pequena agricultura, que ainda continua a existir no país todo, como sabemos. Temos muitos milhões de pessoas dependentes da pequena agricultura, mas que esta dinâmica depois, no fundo, fazendo as campanhas que depois vendem aos agroindustriais, possibilita de facto que as pessoas continuem a ter níveis de vida, ou melhorar os seus níveis de vida por essa via. E, portanto, a banca quer também que a banca tenha essa preocupação. Há pouco não lhe coloquei a questão, mas quando falou da questão de ser um banco, obviamente a matriz europeia, mas ao mesmo tempo assumindo-se também como claramente moçambicano e com uma série de valores adaptados ao mercado em que estamos. Mas gostava de lhe perguntar, até porque várias empresas me perguntam isso por vezes, esta questão do facto de ser um banco europeu, matriz europeia, mas português, espanhol, em que é que isso também pode ajudar empresas europeias, portuguesas, espanholas, também a entrarem no nosso mercado e a investirem em Moçambique e a apostarem neste mercado? Eu acho que esse é um fenómeno que já aconteceu no passado, com maior pujança do que acontece hoje, mas que na minha perspectiva, irá voltar a acontecer. É assim, as perspectivas para Moçambique são positivas, como nós todos sabemos. A atratividade de Moçambique, nomeadamente em empresas portuguesas, vai existir, em portuguesas, espanholas, francesas, etc., vai existir, e, portanto, eu diria que o facto de termos dois grandes acionistas no nosso capital de bancos portugueses vai seguramente potenciar a capacidade, quer de empresas portuguesas que já são clientes da Caixa Geral de Depósitos ou do BPI, a investirem em Moçambique e a fazerem negócios em Moçambique, como, de facto, que vai também apoiar a possibilidade da internacionalização das empresas moçambicanas. Isto na mesma linha que disse há pouco, procurando nós todos apoiar a capacitação das empresas moçambicanas para a exportação de produtos com maior valor acrescentado. Temos falado muito ao longo dos últimos ano e meio da questão da inteligência artificial, por aí fora. Isso leva-me sempre a pensar numa coisa que se notou a mudança e não se fala assim tanto. E eu lembro-me, por exemplo, até do BCI estar muito ativo na questão da abertura de balcões no país todo. À altura aquilo tinha um nome, não me lembro, um distrito, um balcão, um distrito, um banco, isso é uma coisa. Ou seja, a tecnologia vai mudar um pouco isto tudo, não é? Imagino eu. E era essa a minha pergunta. De que forma é que esta explosão tecnológica dos últimos anos, muito acelerada também com a pandemia, veio alterar esta dinâmica da presença física dos bancos? Aliás, nós vemos em mercados mais maduros, como o caso português e em outros sítios, onde os bancos até estão a retirar fisicamente e a apostar cada vez mais no digital. Nós não estaremos nessa fase, imagino eu, mas gostava de lhe perguntar em que fase é que estamos nesse aspecto. Bom, a banca do futuro provavelmente será uma empresa tecnológica com uma licença bancária, não é? Pois. Esta é aquela frase. Mas eu diria que, relativamente a Moçambique, ainda temos um grande percurso, um grande caminho a fazer. E porquê? Moçambique ainda é um país com um nível de transacionalidade elevadíssimo, com cash, com transações em cash muito elevado. E, portanto, tendo em conta um país com estas características, a existência de agências, no fundo, a capilaridade das redes bancárias ainda é um fenómeno relevante para o negócio bancário. Para o negócio bancário e, obviamente, para a bancarização e para o sistema funcionar no país como um todo. Dito isto, é assim, estamos muito alinhados, muito preocupados, muito atentos àquilo que são as novas tecnologias. Estamos também já à procura de adaptar a inteligência artificial e outro tipo de tecnologias de ponta, mas não podemos descurar a lógica da presença física nos vários distritos do país, tendo em conta que ainda há uma necessidade muito grande de transação física de notas e, portanto, pese embora também do outro lado tenhamos uma grande bancarização, vou-lhe chamar assim, por via das imanes das carteiras móveis, portanto, das carteiras móveis no país como um todo. E, portanto, há aqui, por um lado, somos tecnologicamente muito avançados porque as carteiras móveis são efetivas e reais numa população muito até no limite
pouco letrada ao nível financeiro, com pouca literacia financeira, mas simultaneamente temos muito cash, muita transação em cash e, portanto, acho que se consegue conciliar estas duas realidades. Uma realidade mais tecnológica através das wallets e, simultaneamente, a presença física dos bancos nos vários distritos. O crescimento exponencial das carteiras móveis não é uma ameaça para a banca, no seu entender? Acho que vamos ser complementares. A banca é uma atividade que foi ameaçada e tem vindo a ser ameaçada ao longo dos séculos por várias novidades, desde as bolsas de valores a outras coisas que foram sempre ameaçando a continuidade da banca. E a banca tem uma resiliência absoluta. Eu acho que vamos ser complementares. Por várias formas, a banca vai encontrar capacidade de se adaptar e de internalizar um conjunto de novas tecnologias que atualmente aparecem autonomamente como ameaças à própria banca. Não me parece que isso vai acontecer. A banca tem, de facto, como eu digo, uma resiliência e uma possibilidade de continuar durante muitos anos. Estamos quase a acabar a nossa conversa. O seu mandato, creio que já vai em 3 anos, será por aí? É possível fazer um balanço de alguns pontos principais do seu mandato que gostasse de realçar? Bom, antes de mais, vim para uma casa com uma dinâmica extraordinária e o BCI é, de facto, o banco, o líder do mercado num conjunto de itens e de matérias. E o banco tem tido uma postura muito favorável àquilo que é, no nosso entender, o propósito da existência da banca, que é apoiarmos a economia, apoiarmos os moçambicanos, apoiarmos o desenvolvimento económico. E acho que temos feito um excelente trabalho a esse nível. Igualmente, ao nível da responsabilidade social, o banco tem tido uma preocupação muito grande, já vinha de trás e continuamos a fazer, uma preocupação muito grande com a responsabilidade social. O país tem muitas carências a vários níveis e temos tido a preocupação de apoiar quer os carenciados, quer a cultura, quer o desporto. E nesse nível também o banco, este mandato também tem sido reconhecido. Relativamente ao resto, o que eu diria é que o banco apanhou uma conjuntura desfavorável economicamente, mas, apesar dessa dimensão desfavorável, nós penso que conseguimos manter o nosso posicionamento de banco preocupado com a dinamização económica do país. Ao nível do mandato, eu diria que não estou satisfeito. Um gestor nunca está satisfeito com os resultados que obtém, um gestor nunca está satisfeito com aquilo que entrega, mas penso que estou satisfeito ao nível daquilo que é o valor agregado para a sociedade moçambicana. Acho que temos procurado agregar valor à sociedade, quer ao nível dos consumos que fazemos, quer ao nível dos financiamentos que fazemos, e, portanto, penso que, genericamente, eu diria que os meus colegas, o banco, os meus colaboradores, o banco como um todo está de parabéns naquilo que é a sua execução ao nível dos últimos anos. E o que é que gostava muito que acontecesse em 2024? A descida das reservas por aí ou seria outra coisa? Vamos lá. A descida das reservas é sempre muito impactante no nosso negócio. Mas não seria esse, se tivesse que falar de algo que gostaria que acontecesse em 2024, não seria seguramente esse, seria seguramente o reinício o levantar da cláusula de força majeure da Total, não pondo todas as pedras e todas as fichas em cima da Total, mas, acima de tudo, porque tenho a certeza de que isso criaria uma dinâmica económica, uma expectativa de dinâmica económica nos agentes económicos que nos permitiria ver 2024 e 2025 com um crescimento económico que Moçambique merece e precisa para poder enfrentar as dificuldades do futuro. Francisco, agradeço-lhe imenso a sua disponibilidade para conversar connosco. Muito obrigado. Muito obrigado, eu. Muito obrigado. Foi um gosto.